Vamos começar? Alguém ore? Obrigada, Senhor, por esta noite na tua presença, meu Pai, porque tua palavra diz: onde tiver mais de uma pessoa na tua presença, Senhor, ali tu estarás presente em oração, meu Deus, quando está pessoas em oração. Obrigado por esta oportunidade, por esse privilégio, Senhor, de participar dessa aula, meu Pai. Abençoa Ricardo, que tudo que venha, Senhor, possamos aprender mais e mais para ti, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, pronto. Hoje é a terceira aula de 10 do livro de Gálatas. Essa é uma ação da Escola de Liderança e Ministérios da Primeira Igreja Batista de João Pessoa. E, como todos vocês sabem, eu sou Ricardo, professor da disciplina. Na aula passada, a gente viu que Paulo discutiu com Pedro, e a discussão girava em torno de uma teimosia que Pedro fez de querer voltar ao costume do judaísmo, e Paulo bate firme dizendo que só a fé em Jesus Cristo é que salva o ser humano. A última versículo que a gente viu foi esse aí, o versículo de Gálatas, capítulo 2, versículo 21, que diz assim: porque se a justiça provém da lei, segue-se que Cristo morreu debalde. E a gente viu que essa palavra debalde, no português, não era muito usada, mas quer dizer assim, que Cristo morreu sem sentido nenhum. E a gente sabe que isso não é verdade. Cristo morreu com um propósito, que foi nos resgatar, justificar o nosso pecado e nos resgatar e nos fazer novamente voltar à comunhão que a gente tem com Deus, porque nossos pecados, segundo Isaías, nos separa entre nós e nosso Deus. Quando Jesus morre naquela cruz e a gente acredita nisso, aquele sangue, ele justifica o nosso pecado. Por isso que há a possibilidade de voltar a ter comunhão com o nosso Deus. E aí a gente terminou a aula nesse ponto. E hoje, o que é que a gente vai ver hoje? É o capítulo 3 de Gálatas, né? Paulo começa a expor o problema, mas com outras palavras e já com substanciação bíblica. Qual era a Bíblia de Paulo naquela época que ele escreveu Gálatas? A Bíblia de Paulo era só o Antigo Testamento. Então, tudo que ele defende entre o capítulo 1 e o capítulo 2 de Gálatas, agora ele vai ter que falar à luz da palavra de Deus. A palavra de Deus para Paulo era o Antigo Testamento. E é isso que a primeira coisa que a gente aprende, que a gente não pode ser crente de eu acho que é assim, eu acho que é assado. Aliás, é uma homenagem aqui ao pastor, sumiu da minha cabeça, que teve Covid agora, como é? Nery, pastor Nery. Pastor Nery foi meu primeiro professor de escola bíblica. Ele dizia assim, que eu acho, o crente não existe. A palavra de Deus está aí. Leia que você vai deixar de eu acho. Você vai dizer assim, a palavra de Deus diz isso. E é o que Paulo faz. Paulo ele expõe toda uma parte, briga com Pedro, mas agora ele vai substanciar o que ele disse. Aonde? Na Bíblia da época dele, Antigo Testamento. Né? Então, como é que começa o capítulo 3 de Gálatas? Ele diz assim, insensato Gálatas, quem vos fascinou para não obedecerdes à verdade, a vós perante os olhos de quem Jesus Cristo foi evidenciado, crucificado entre vós. Só queria saber isso de vós. Recebeste o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Ele começa o capítulo 3 chamando os Gálatas de insensatos. Engraçado que insensato não é falta de inteligência. A pessoa pode ser inteligente
e insensata. A gente encontra isso muito na nossa vida. A gente encontra gente muito inteligente que, às vezes, a gente até se cala diante da inteligência. A pessoa tem tantos argumentos, tanta inteligência, que não quer escutar, e às vezes não é nem escutar nem só a palavra de Deus, não quer escutar um conselho, não quer escutar nada. E sabe o que é que eu acho pior? Que às vezes nós mesmos somos assim, insensatos. E é isso que Paulo está dizendo, insensatos. Vocês podem ser até inteligentes, mas vocês não querem escutar. É isso que Paulo. E Paulo diz assim, perante os olhos de quem Jesus Cristo foi evidenciado. Sabe o que é que ele está dizendo? Olhe, vocês são insensatos, fui eu que preguei para vocês, eu estou aqui, fui eu que preguei, e como é? E aí ele faz a pergunta crucial, ele diz assim, eu queria saber só uma coisa, insensatos, eu preguei para vocês, eu queria saber uma coisa, vocês receberam o Espírito Santo pelas obras da lei ou pela pregação, pela fé? E engraçado, pregação pela fé, lá no grego, a palavra é akoié, que Paulo usa é a mesma palavra, se você vai na Bíblia grega, é a mesma palavra que tem em Romanos 10, que diz assim, a fé vem o ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Esse akoé é a pessoa escutar, com ouvidos espirituais, porque tem você, tem hora que, até o ditado, né, entra num ouvido e sai por outro, e a gente não, nem reflete. Mas Paulo está dizendo assim, que escutem a palavra de Deus com ouvidos espirituais. Não é só escutar, é você escutar, entender, digerir, acreditar e trazer para a sua vida. Isso é que é ter ouvido espiritual. É essa palavra que Paulo usa nesse versículo, akoié, né? E ele continua assim: sois vós tão insensatos que, tendo começado pelo Espírito, acabeis agora pela carne? Será em vão que tenhas padecido tanto? Será que isso também foi em vão? Aquele, pois, que vos dá o Espírito é que opera maravilha entre vós. O faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Na verdade, se você observar isso, até que o pastor Daniel está ensinando lá a gente na aula de Salmos, Paulo, como era muito inteligente e sabia Antigo Testamento, ele usa um pouco de paralelismo, ele começa falando de espírito, no mesmo versículo 3 e 4, ele começa falando do espírito e vocês acabam agora pela carne, e lá ele repete, que vos dá o espírito, que opera maravilhas, ou faz pela obra da lei, que é a obra da carne, né? Um exemplo de paralelismo eu peguei lá do Salmo mesmo, ó. A lei do Senhor é perfeita e refrigera minha alma, o testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. O preceito do Senhor são retos e alegram o coração, o mandato do Senhor é puro e ilumina os olhos. Você vê, quando ele diz a lei do Senhor é perfeita, lá na frente ele diz os preceitos do Senhor são retos, o mandamento do Senhor é puro, ele está dizendo tudo a mesma coisa. É uma técnica que o Antigo Testamento usava, Paulo usa e assim, e é bom a gente se espelhar. Você repetir uma ideia dizendo com outras palavras, né? Aí o problema principal é assim, pelas obras da lei ou pela pregação da fé? É isso que é a pergunta crucial que norteia todo o livro de Gálatas, né? Paulo, a gente sabe que era um judeu convertido, e aí ele começa a confrontá-los usando o Antigo Testamento. E aonde é que Paulo vai? Ele vai exatamente em Abraão, que é o pai da fé. Ele pega assim, quem é muito legalista, e ele joga bastante no local. Abraão. Abraão, ele disse assim como Abraão creu em Deus, isso lhe foi imputado como justiça. Sabeis, pois, que os que são da fé são filhos de Abraão. Ele usou creu e imputado como justiça.
Por quê? Porque Abraão é considerado o pai da fé, amigo de Deus, e Abraão é o começo de tudo, que um judeu diz assim, nosso pai, o pai Abraão, os árabes também dizem isso, porque Abraão foi pai de Ismael. Então, Paulo é muito inteligente e vai em cima do ponto crucial, né? Não é lei, é fé, fé, né? E aonde então se encaixam os gentios nessa fé de Abraão, a fé que está escrita no Antigo Testamento? Ora, tendo a Escritura prevista que Deus havia de justificar pela fé os gentios, anunciou primeiro o evangelho a Abraão, dizendo: todas as nações serão benditas em ti. Então, nenhum judeu, mesmo daquela época, podia contestar que, através da fé como Abraão teve, todas as nações seriam benditas. Todas, os gentios, os romanos, gentios, romanos eram os gregos, os romanos, os brasileiros, os portugueses, todas as nações são benditas pela fé. Porque todos aqueles que são das obras da lei, estão debaixo da maldição, porque está escrito: maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas que estão escritas no livro da lei para fazê-las. Isso é muito forte para um judeu, sabe? Porque aí está a frase que maldito é quem não cumprir toda a lei. E nem eu, nem você, nem ninguém na face da terra consegue cumprir toda a lei, né? Não consegue. A lei a gente pensa, alguns, eu sei que a maioria não pensa assim, que são os 10 mandamentos, ora, nem os 10 mandamentos a gente cumpre, quanto mais as 600 normativas que tem nos livros, mostrando, vamos dizer, as leis ordinárias, tem as leis ordinárias e os artigos, os versículos. Ninguém consegue cumprir as 600, e quem cai em uma, cai em todas. Por isso que Paulo diz assim, que as obras da lei estão debaixo da maldição, né? Paulo, lá em Romanos 3, diz assim: por isso nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei, porque pela lei é que vem o conhecimento do pecado. Pronto. Está começando a justificar o porquê da lei. Vem o conhecimento do pecado. E Paulo continua nos versículos 11 e 12, dizendo assim: e é evidente que pela lei ninguém será justificado. É a mesma coisa que ele disse lá em Romanos, diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Ora, a lei não é da fé, mas o homem que fizer essas coisas, por ela viverá. Rapaz, aqui tem uma coisa bem legal, né? Primeiro, ninguém é justificado por lei. Não existe ninguém bonzinho. Existe o crente que tem o Espírito Santo, e o Espírito Santo nos alerta quando a gente vai pecar. E a gente, graças já a Deus, graças ao Espírito, a gente já consegue barrar muito dos nossos pecados, mas 100% a gente não consegue. Agora, tem uma coisa muito legal. Tem essa frase aí: porque o justo viverá pela fé. Essa parte que vou chamar a atenção, e vocês vão ver, talvez a maioria não tenha percebido isso que eu vou dizer agora, porque realmente é uma coisa diferente. A gente usa muito esse versículo, porque o justo viverá pela fé, quando a gente está passando alguma agonia aqui na terra, né? E a gente consegue fazer ligações. Por exemplo, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas. Salmo 23. Então, é a mesma coisa. E a gente consegue também ver assim as palavras de Jesus lá em Mateus: mas buscai primeiro o reino dos céus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Tá vendo? A gente é justo e vai viver pela fé.
nós não podemos fazer esse tipo de ligação desse versículo de Gálatas com esses versículos que eu li agora. E vou explicar por quê. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Essa nada me faltará é só uma palavra lá é, no grego da Bíblia Septuaginta, que é exar, e que deve ser entendida do ponto de vista de uma ovelha. O Senhor é meu pastor. Quem está dizendo isso é uma ovelha. E a ovelha não tem nenhum tipo de vaidade, sabe? Então, quem não tem vaidade não sente falta de nada. Então, a melhor tradução para o Salmo 23 é: o Senhor é meu pastor e de nada sinto falta. É essa a melhor tradução. E a outra é: mas buscai primeiro o reino dos céus, de Deus, e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. As pessoas esquecem de ler o que vem antes. O que vem antes é assim, Jesus dizendo assim: ó, olhai para as aves do céu, que nem semeiam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que ela? E continua, Jesus diz assim: e quanto ao vestuário, olhai para os lírios do campo e como eles crescem. Não trabalham nem fiam. E eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Não andeis inquietos dizendo que comeremos, que beberemos, ou o que a gente vai vestir, porque todas essas coisas os gentios procuram. Mas aí, então, buscai primeiro o reino de Deus e sua justiça, todas essas coisas. O que são essas coisas? O que comer, o que beber e o que vestir. Deus está falando, Jesus está falando nessa parte aí, que o alimento, o vestuário e o que comer, isso aí ele vai acrescentar. Agora, por que eu disse que é interessante e não pode se juntar que o justo viverá pela fé? Não, são casos diferentes. Porque, na verdade, Paulo estava citando uma passagem de Abacuque. Paulo estava citando o Antigo Testamento. Abacuque diz assim: sobre a minha guarda estarei, e sobre a fortaleza me apresentarei e vigiarei, para ver o que falará a mim, e o que eu responderei quando eu for arguido. E o Senhor Deus responde a Abacuque: escreve a visão e torne-a bem legível sobre as tábuas, para que a possa ler quem passa correndo, porque a visão é ainda para o tempo determinado, mas se apressa para o fim, e não enganará. Se tardar, espera-o, porque certamente virá e não tardará. Eis que a sua alma está orgulhosa, não é reta nele, mas o justo viverá pela fé. Quem está para chegar e não tarda, que não vai tardar, o que o Senhor está dizendo a Abacuque no Antigo Testamento é que Jesus virá, o Redentor virá. E Abacuque começa o capítulo 2 dizendo que ia ficar de guarda, que ia ficar vigiando, que quando ele fosse arguído, ele ia responder tudo. E Jesus diz assim, e Deus diz assim a Abacuque: olha, tua alma é orgulhosa, não é reta, tu não vai conseguir fazer isso, não. O justo viverá pela fé. Quando o Senhor diz isso para Abacuque, é dizendo assim: você não consegue guardar, vigiar tudo que você está querendo. Você é orgulhoso, pensa que consegue, você não consegue. E como você não consegue, não vai adiantar nada. Tua alma está orgulhosa, você não vai conseguir. E o justo viverá pela fé em quem? Na promessa é em Jesus Cristo. Por isso, minha gente, que quando Paulo diz assim: o justo viverá pela fé, Paulo está dizendo assim: o justo viverá na fé, na salvação em Jesus Cristo. Paulo não estava se referindo neste contexto de Gálatas a o viverá pela fé, atrás de comida, do que se vestir, não é. Então, veja, está certo que Deus não despreza, porque o próprio Jesus disse assim: e qual o pai
entre vós que se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra, ou também se lhe pedir peixe, lhe dará por peixe uma serpente. Veja, nosso Deus é maravilhoso, ele cuida da gente. E eu não estou desdizendo isso, não. O Senhor é meu pastor e de nada tenho sentido falta. Corretíssimo. Corretíssimo. Eu não estou dizendo que isso está errado. Eu estou dizendo que o contexto que o apóstolo Paulo escreve, o justo viverá pela fé, ele não está se referindo a bens. Ele está se referindo ao justo viverá pela fé em Jesus Cristo e na fé salvadora de Jesus Cristo. É isso que Paulo está dizendo. E ele continua: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios por Jesus Cristo, e para que a fé nós recebemos a promessa do Espírito. Eu não gosto muito dessa tradução, maldito é todo aquele que for pendurado no madeiro. A gente fica pensando que Jesus Cristo é maldito, não. Por isso que a tradução da Bíblia inglesa, a James, é melhor nesse caso. A tradução lá diz assim: Cristo nos redimiu da maldição da lei, sendo amaldiçoado por nós. É isso que Paulo está dizendo, que quem devia estar lá na cruz por causa dos pecados era eu e você, mas Cristo, ele recebeu a maldição, a nossa maldição, o sangue dele absorveu toda essa maldição. É isso que está dito, né? Então, para que serve a lei? Para nada? Não, não é assim. A lei tem uma função. E Paulo começa a discutir a função da lei no versículo 15. Ele diz assim, ele começa a explicar: irmãos, como homem eu falo, se o testamento de um homem for confirmado, ninguém anula nem acrescenta. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e à sua descendência. Não dizia as descendências, como falando de muitas, mas como de uma só. E a tua descendência, que é Cristo. Aqui tem dois aspectos muito legais para a gente entender. Primeiro, ele fala em testamento. Testamento confirmado. O que é testamento confirmado? Testamento confirmado é uma pessoa que em vida vai no cartório e escreve o testamento, e quando ele morre, um advogado reúne a família para ler o testamento e confirma que a pessoa que morreu deixou aquele desejo. Então, é confirmado o desejo de quem morreu. E não pode mais ser mudado nada. Não pode, ninguém pode acrescentar nem anular, porque foi o desejo de uma pessoa que estava viva e morreu. Nosso Deus não morreu. Mas, desse sentido, é igual a quem morreu e deixou o testamento. Por quê? Porque Deus não muda, ele não acrescenta nada. O que ele prometeu, ele cumpre. Por isso que é testamento confirmado. E continua que as promessas foram feitas a Abraão e a sua descendência. E fala descendências no plural. E aí tem uma coisa muito legal, sabe? É porque o judeu da época, ele se vangloriava, dizendo assim: eu sou o povo escolhido. E realmente ele foi o povo escolhido por Deus para Jesus nascer. Mas ele não é o povo escolhido para a salvação, porque por Abraão foram salvos todas as nações, né? Então, ele usa Paulo está dizendo assim: a descendência, judeus, não é o povo, a descendência é Jesus Cristo. Não tem descendências. As descendências, se houver, são de todos os povos. E descendência é Cristo. E isso, na verdade, Paulo está fazendo uma ligação com Gênesis, capítulo 3, versículo 15. Gênesis, lá, quando acontece o pecado, que Deus vai confrontar-se com Adão, Eva e a serpente, que ele conversa tudo, Deus vira e diz assim: porém inimizade entre
ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Tem algumas traduções que dizem assim, entre a tua descendência e a sua descendência, para te ferirá a cabeça e tu ferirás o calcanhar. É o descendente da mulher que vai ferir a cabeça. Quando a pessoa fere a cabeça, mata, mata. E tu ferirás o calcanhar. Esse tu ferirás o calcanhar é quando aparentemente Jesus morre na cruz, quando ele morre mesmo a parte física dele, e aí essa aí, tu ferirás o calcanhar, porque Jesus não morreu de fato. Agora, a serpente é pisada pelo descendente da mulher, e o descendente da mulher é Jesus Cristo. Então, Paulo está fazendo toda essa ligação do que ele está dizendo com o Antigo Testamento, e a descendência não é o povo judeu, é Jesus Cristo, né? Aí ele diz assim, mas eu digo isso, que tendo sido a aliança anteriormente confirmada por Deus em Cristo, a lei que veio 430 anos depois não a invalida, de forma a abolir a promessa. Pronto. Aí foi, aí foi complicado eu entender. Eu entender e preparar a aula para eu ensinar vocês. Como é que a aliança foi anteriormente confirmada? Confirmada. Eu quero que vocês entendam que a gente acredita na Bíblia. E é claro que tudo foi. A aliança feita com Abraão foi feita e Jesus participou. Agora, foi confirmada como? Como foi confirmada? Aí a gente tem uma explicação, né? Que a gente. Eu até botei, pensa aí, Gemineu, que pensa, para ver como é que vai sair dessa, mas é fácil sair dessa, sabe? Está lá a resposta do Antigo Testamento. Paulo sempre vai buscar o Antigo Testamento. Gênesis capítulo 14, dos versículos 18 a 20. E Melquisedeque, rei de Salém, trouxe o pão e vinho, e este era sacerdote do Deus Altíssimo, e abençoou, dizendo, bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo, o possuidor dos céus e da terra, e bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus inimigos nas tuas mãos. E Abraão deu-lhe o dízimo de tudo. Veja, rei de Salém. Salém é uma referência a Jerusalém, a terra de Jesus. Trouxe pão e vinho. Pão e vinho foi os símbolos usados por Jesus quando ele fez a última ceia, ele falou da nova aliança que era ele. E este que trouxe o pão e vinho era sacerdote de quem? Do Deus Altíssimo. Naquela época que houve Gênesis 14, ora, Abraão não tinha tido nem Isaac, muito menos Jacó, que era o neto, e Jacó não tinha tido as 12 tribos, e as 12 tribos, a tribo de Levi foi decretada como a tribo que seriam os sacerdotes que preparavam tudo. Então, esse sacerdote aparece antes da instituição do sacerdote. Quem é? Jesus Cristo. E Abraão deu o dízimo de tudo. Só quem recebe, anjo nenhum recebe dízimo de ninguém, só quem recebe dízimo é o próprio Deus, e Abraão deu. Então, Salmos 110:4 diz assim, jurou o Senhor e não se arrependerá, tu és um sacerdote eterno, segundo a ordem de Melquisedeque, está falando de Jesus. Hebreus 5 diz que, e sendo Cristo consumidado, veio a ser a causa eterna da salvação, para que todos os que lhe obedecessem, chamado por Deus, sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Então, minha gente, essa aliança foi confirmada por Deus em Jesus Cristo, porque Melquisedeque é a própria representação de Cristo no Antigo Testamento, que esteve com Abraão e fez a aliança, completou a aliança, ele recebeu o dízimo de Abraão, foi feita essa aliança com o próprio Jesus, não há dúvida sobre isso. Agora, eu estudei muito para dizer isso a vocês. Agora, existe uma discussão entre os teólogos que não precisa a gente entrar em tanto, não, que alguns dizem que Melquisedeque era um tipo de Cristo e não Cristo, e outros dizem não, que foi uma cristofania, que é o aparecimento do próprio Jesus Cristo no Antigo Testamento. Rapaz, eu não consigo ver
assim, muito sentido e significado, se ele é o tipo de Cristo ou o próprio Cristo. Para mim, isso pouco importa. Eu sei que a aliança foi confirmada com Abraão nesse momento aí, com esse tipo de Cristo ou com o próprio Cristo, na pessoa de Melquisedeque, né? E por isso que a lei veio 430 anos depois. Por quê? Porque depois que Abraão fez essa aliança e confirmou com Melquisedeque, teve Isaac teve Jacó, Jacó teve a Josi tribo venderam José, José se tornou é, governador do Egito, quando ele recebe os irmãos dele tudinho e vivem em paz durante 40 anos. E aí morre o faraó, e esse novo faraó que assume o Egito torna os hebreus que lá viviam de escravos. E aí começa a os 430 anos de cativeiro egípcio. E depois que Moisés libera do cativeiro egípcio, é que a lei é entregue. Então, a lei é entregue bem 430 anos depois, e Deus confirma lá a aliança com Abraão. Por isso que é difícil a pessoa entender todo esse joguete que Paulo joga falando do Antigo Testamento. Eu acho que nem o povo da época entendeu tudo isso, né? Mas então, Paulo completa, porque se a herança provém da lei, já não provém da promessa, mas Deus pela promessa, a deu gratuitamente a Abraão. Ele está dizendo com o versículo 18 que não tem jeito. Ou você escolhe achar que a lei salva alguém, ou é a promessa de Deus, que é o próprio Jesus Cristo que salva. Você tem que escolher, não tem. Né? Ele está dizendo para os caras, não tem o que fazer, não tem mais o que dizer a vocês, escolham um ou outro. Né? E ele finalmente desfecha. Logo, para que é a lei? Paulo está dizendo. E Paulo diz assim: foi ordenada por causa das transgressões, até que viesse a posteridade a quem a promessa tinha sido feita, e foi posta pelos anjos na mão de um medianeiro, né? Está aqui o objetivo da lei: mostrar as transações a mim e a você. E foi colocada a lei através de um medianeiro. Quem é esse medianeiro? Está lá escrito em Atos, capítulo 7. Este medianeiro é aquele Moisés que disse aos filhos de Israel: o Senhor vosso Deus vos levantará dentre vossos irmãos um profeta como eu, e eles ouvireis. Este é o que esteve entre a congregação no deserto, com o anjo que lhe falava no Monte Sinai, e com nossos pais, o qual recebeu as palavras de vida a nos lá dá-la. Quer dizer, Moisés, Atos, Lucas está dizendo que Moisés foi o medianeiro das tábuas da lei. Aí Paulo, inteligentíssimo que ele é, diz assim: ora, o medianeiro não o é de um só, mas Deus é um. O que é que ele está dizendo com essa frase tão curta? Ele está dizendo assim que o medianeiro, ele são para todos, é para mim, é para você, é para todos. E qual é o sentido de um medianeiro? Qual é o papel de um mediador? Um mediador é quando existe uma peleja, uma briga, uma confusão, um desentendimento. Então, entra a figura do mediador para acabar com isso. Moisés foi o mediador da lei. Ele que trouxe, o povo estava adorando as imagens dos cananitas, dos deuses cananitas. Abraão traz os 10 mandamentos, ele é o mediador da lei. E não é à toa que o primeiro mandamento é: não tereis outros deuses diante de mim. Não farás diante de ti imagem de escultura, nem de alguma semelhança do que há em cima no céu, nem debaixo da terra, nem nas águas debaixo da água. Não te encurvarás a elas, nem as servirás. Moisés é o mediador. Agora, Deus é um só, porque Deus é que faz a salvação de todos.
né? Aí Paulo completa no 20. Ora, o medianeiro não o é de um só, mas Deus é um. Só existe um Deus. Pronto, e só ele salva. Isso Paulo repete lá em 1 Timóteo 2,5, quando diz assim: o próprio Deus é o mediador de todos os seres humanos, através de seu Filho Jesus. Porque há um só Deus e um só um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem. Né? Aí Paulo continua. Logo, a lei é contra as promessas de Deus? Não, nada, de nenhuma sorte. Porque se foi dada uma lei que pudesse vivificar a justiça, na verdade, teria sido pela lei. Mas a Escritura encerrou tudo debaixo do pecado, para que a promessa pela fé em Jesus Cristo fosse dada aos crentes. Não existe competição entre lei e fé e promessa de Deus. Não existe. Cada um tem sua função. Agora, Paulo está dizendo aí que todo pecado é demonstrado, é copiado, é apresentado pela lei. A lei que diz que matar é pecado. A lei que diz que adulterar é pecado. Aí você precisa de um Salvador, porque você não cumpre todos os. Por isso que as Escrituras encerrou tudo debaixo de pecado. A Escritura mostrou todo o meu pecado e o seu. Né? Mas antes que a fé viesse, estávamos guardados debaixo da lei, encerrados para aquela fé que se havia de manifestar, de maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, para que pela fé fôssemos justificados. Mas depois que veio a fé, já não estamos debaixo do aio. Aqui. Antes que a fé viesse. Quem era a fé? Jesus. Estávamos guardados debaixo da lei, debaixo dos 10 mandamentos, dos 600 mandamentos pequenos que existem na Bíblia. E até uns que não tem escrito, que está escrito nos nossos corações. Agora, tem uma palavra aqui legal, que eu não sabia antes de preparar o livro. Aio. De maneira que a lei nos serviu para aio. A palavra aio, lá no grego, é padagogos. Padagogos é tutor, é um guarda que prende, é um guarda que é assim, olha, é assim. Você sabe que passar o sinal vermelho é errado, vai contra a lei, mas você pode passar. Aí tem um guarda lá na esquina, tem um guarda lá olhando você. Você olha para ele e você sabe que você tem que parar. Ele é aio, ele é o seu tutor. Ele está ali para dizendo, não passe. Mas você é que sabe se vai frear ou se não vai frear, se vai passar o sinal vermelho. É isso que Paulo está dizendo assim, que a lei nos serviu como esse guarda aí. A lei está mostrando o meu pecado e o seu. Agora, pela fé, a gente não está mais debaixo da jurisdição do tutor, do aio, do guarda, do supervisor, né? E por que não é mais necessário o aio? E aqui a gente encerra o capítulo 3. Porque eu e você somos todos filhos de Deus pela fé em Jesus Cristo. Porque todos, quando fossem batizados em Cristo, já vos revestistes de Cristo. E nisso, Paulo diz que não há judeu, não há grego, não há servo, nem livre, nem há macho, nem fêmea, porque todos vós sois um em Jesus Cristo. E se vós sois de Cristo, então sois descendência de Abraão e herdeiro conforme a promessa. E é engraçado, sabe? Paulo, como é muito inteligente, ele termina dizendo assim, nisso, de você se revestir, quando você se reveste de Jesus Cristo, não importa se você é judeu nem grego. Você se lembra da oração que eu disse na aula passada, que o judeu dizia, Senhor, muito obrigado, Senhor, porque eu não nasci nem gentil, nem mulher, nem escravo. E Paulo aqui está dizendo, olha, depois que você se reveste com Cristo,
Isso não adianta ser judeu, nem grego, nem escravo, nem livre, nem macho homem, nem mulher fêmea. Todos nós estamos e somos um em Jesus Cristo. E é assim que ele encerra o capítulo 3. Na próxima aula, a gente vai entender que Paulo vai começar a mostrar que nós temos uma filiação divina por causa do Espírito Santo. E as perguntas que ficam para hoje para você refletir. Olha que eu vou cobrar, viu? Estou lhe dizendo que já são 9 perguntas. Por que a primeira de hoje? Por que Paulo chama os Gálatas de insensatos? Se você ler de novo, se você ver no YouTube de novo essa mensagem, essa aula, você vai responder. Segundo, qual a promessa de Deus para Abraão e o que é que nós temos com isso? O que é que isso nos afeta? E terceiro, qual é a função da lei e da graça? Deus abençoe vocês todos e agora a gente abre um tempinho aí para comentários, para perguntas, para a gente falar um pouco mais. Amém. Glória a Deus, Senhor. Está aberto aí o microfone para fazerem perguntas e comentar mais coisas. Hoje teve, assim, alguma parte do Antigo Testamento que a gente nunca pensou na vida, né, que Paulo fazia tanta conexão. Mas aí, o que é que vocês querem acrescentar e perguntar? Está aberto. Afinal, nosso maior benefício é a vida. Quer dizer que um resumo da aula passada com a dessa aula de hoje é que a lei não salva, mas a lei serve para mostrar o pecado. E quem salva é a fé. O nosso nome estará escrito no livro da vida e não há perdição de salvação. Mas nós não conseguimos guardar todas a lei, e a lei não é que salva, ela mostra só o pecado. E o crente firme na fé não vai estar pecando de bobeira. Ah, é assim, então vamos pecar. É por aí, né? Foi uma aula maravilhosa. Perfeito, mama. É isso que Paulo está dizendo mesmo. Ninguém consegue cumprir 100% da lei. A gente é crente e acho que é em Paulo dizendo em Coríntios, não é por causa disso que você vai pecar, né? Não, porque você sabe que a lei, a graça de Deus é maior do que tudo. Nós temos o Espírito Santo para o aio, aquele aio, de dizer assim, ei, rapaz, não peque não. E a gente tem que procurar viver em santidade, porque sem a santidade não consegue ver a Deus, sabe? Mas a salvação é por Jesus Cristo, acabou-se. E procuramos ser o melhor, santificação, né? Santificação. Aí é outro tema. Paulo não está ainda tratando de santificação, Paulo está tratando de salvação. Como Paulo está tratando de salvação, ele é muito explícito. Seguir norma, seguir lei, seguir os 10 mandamentos, não leva ninguém para o céu. Não é, ele não está desestimulando ninguém tentar ser santo. Ele não está fazendo isso. Ele está explicando aos Gálatas que a salvação é só por meio de Jesus Cristo. Não é por obras, mas é a fé em Jesus Cristo. Perfeito, mamãe. Bacana. Que aluna aplicada, sua mãe. Parabéns aí pela resposta, viu, irmã Gil? Beleza. Resumiu a aula aí, né, Ricardo? Em 2 ou 3 frases aí. Deu uma resumida boa de 2 capítulos, do capítulo 2 e do capítulo 3, de forma simples e direta e correta. Mas alguém tem mais alguma coisa para falar? E aí, pastor Daniel, tu viu aquele negócio? Eu não tinha nunca pensado sobre a confirmação lá em Abraão de Jesus Cristo. Rapaz, foi muito para eu achar aquela explicação, e eu estudei para poder achar por que estava confirmado Jesus Cristo lá em Abraão. E a saída é Melquisedeque. É o argumento da carta aos Hebreus, né?
tempo inteiro, ele trabalha com mostra essa tese, olha, a aliança antiga, ela caducou, no sentido de que ela não tem mais sentido. A aliança, no caso, representada aí pelo sacerdócio levítico, né? O tempo inteiro ele vai dizendo, o pacto em Jesus Cristo ele é superior. Por que ele é superior? Aí ele vai dizendo, porque Jesus é Deus, né? Porque ele vai mostrando por quê, e um dos argumentos dele é exatamente esse, né? Ele é sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, conforme o Salmo 110, né, que você citou também. Isso. É engraçado isso que o pastor Daniel está dizendo, sabe, minha gente? Porque na segunda aula, quando a gente estudou, eu e o pastor Daniel, depois a gente conversando, a gente preparando para colocar no YouTube, ele, a aula dele, eu a minha, e a gente conversando sobre os costumes judaicos, né? Eu, assim, com vontade muito grande de Israel, conhecer os caminhos do Senhor, mas é uma vontade turística de ver os caminhos que o Senhor passou. Mas, assim, a religião mesmo, judaica mesmo, os atos, só tem sentido para eles mesmo. Assim, eu mesmo, pastor, no primeiro encontro de casais da minha vida, eu era recém-convertido, que eu trabalhei, tinha um menino que tocava pandeiro e tinha um quipá. E eu disse assim, eu vou comprar um quipá, eu agora quando eu trabalhar nos encontros de casais, eu vou botar o quipá na cabeça. Não tem mais sentido, minha gente, isso. A religião, toda religião, todo ato religioso se acaba na suficiência da salvação em Jesus Cristo. Assim, nós não vamos pecar, nós vamos lutar para não pecar, mas a salvação é Jesus Cristo. Ato e rito, isso é costume dos homens. Então, hoje, se eu conseguir ir para Jerusalém um dia, e se tiver um kippah, eu talvez até bote assim na cabeça para bater uma foto, pronto. Mas como ato religioso, jamais, não tem mais sentido. A salvação é pela fé em Jesus Cristo. Nós somos cristãos hoje em dia. Quem salva é Jesus Cristo. Então, é Jesus. É Jesus para mim, é Jesus para o judeu, é Jesus para o grego, é Jesus para o romano, é Jesus para o americano, para o português, para o europeu, para o australiano, para a tribo indígena do Amazonas, para o japonês. É Jesus Cristo. Basta. Outro ponto. Oi, Carlos, eu fico pensando assim. Tem uma pessoa falou. Outro ponto aqui bem importante desse estudo foi justamente quando fala da descendência de Abraão. Porque, às vezes, mal interpretado, se fala na descendência de Abraão como a humanidade. Né? E assim, deixou bem claro que não é a humanidade, é a descendência pela fé em Jesus Cristo. É a descendência daqueles que crê em Jesus Cristo. Então, ficou bastante claro isso aí para mim. Paulo vai lutar, e ele está falando para gente que é judaizante, lá, e aí ele diz assim, vocês estão dizendo que descendência é povo judeu? Não. Descendência é via Jesus Cristo, né? É isso mesmo. Então, os descendentes de Abraão, pela fé em Jesus Cristo, que alcançam a promessa. E qual foi a promessa para Abraão? A promessa de Abraão é que ele restauraria a unidade que precisava ser restaurada. Abraão começa a concretizar a promessa que é feita em Gênesis, que é o nascimento daquele, a preparação para o nascimento daquele que vai pisar a cabeça da serpente. É uma conexão, rapaz. A Bíblia, quando você vai estudando mais a fundo, cada vez você vai entendendo que ela é toda conectada e não há erros nela. Não há a aparência de erro, porque a gente não entende, a gente passa por alguma parte que pensa que entende, não vai a fundo, mas a Bíblia é perfeita, ela é
a palavra de Deus, e sendo a palavra de Deus, ela não tem erros, né? Ela é toda conectada. Eu digo isso, sabe por quê, minha gente? Vocês sabem que eu faço teologia, e agora, pastor Daniel, teve um professor meu que disse assim que a Bíblia contém a palavra de Deus. Aí você vai olhar assim, Ele não contém, ele é. aí misericórdia, a Bíblia é a palavra de Deus, e É. nela não há erro. O erro é nosso, da gente não saber interpretar, da gente não saber estudar, da gente não dedicar tempo de estudo, mas vamos lá, mais um pouquinho de tempo aí para vocês perguntarem. Pai do Senhor, irmão Ricardo. Tá me ouvindo? Pode falar. Meu nome é Renata, sou aqui do Recife. Falando da descendência de Jesus, eu estava refletindo e lembrando que desde o início, quando a gente vai lendo o Antigo Testamento, a gente observa que os gentios já foram alcançados, né, desde a época que Ruth, que foi uma estrangeira, né, e entrou na descendência de Jesus, a própria Raabe, né, com todos aquele histórico, né, de mulher da vida, e também compõe a descendência de Cristo. Não é verdade? Então, os gentios, desde aquela época, né, a gente já pode perceber o alcance da salvação. Ô, irmã Renata, você acertou, Ruth é moabita, né? E ela, como moabita, ela é resgatada por Boaz, que representa o minha garganta está ruim, resgatador, que representa um tipo de Jesus Cristo. Mas eu não sei se vocês já perceberam como a Bíblia relata aqueles 3 magos que vão adorar Jesus, os primeiros adoradores, sem serem os anjos, porque quando Jesus nasce, o céu se abre e os anjos cantam aleluia. Fora os anjos, a Bíblia relata que 3 magos vão adorar o Senhor. Quem são os magos? Quem são os magos? São magos do Oriente, não são judeus. Então, a primeira adoração física, assim, de povo que o próprio Jesus recebe, são de magos que não são do povo judeu. Isso a simbologia mostrando que nós hoje, gentios, devemos e temos a obrigação e temos prazer em adorar o Senhor. Jesus já recebe essa adoração dos magos. E é assim, a glória de Deus, a salvação de Deus, o sangue de Deus, ele desce para todos que aceitarem Jesus Cristo como Senhor e Salvador. O problema é esse. O problema é aceitar. O problema é acreditar num negócio desse. Porque acreditar. Morreram muitas pessoas, minha gente. Na época de Jesus, foram muitos que morreram em cruz. Muito em cruzes. Agora, acreditar que aquela morte do Cordeiro perfeito, do Cordeiro que não tinha pecado, esse sangue que ressuscitou. Então, a morte não para o cristianismo. A morte, se ali tivesse parado, tinha muita gente que morreu assim, por um ideal, mas o cristianismo, ele ressuscitou e foi preparar um lugar no céu para a gente. E ele voltará. Então, ele morreu, ressuscitou e foi preparar, está lá preparando. E vai voltar para me pegar. Eu quero, na hora que ele chamar, eu subir. Ele chamando e eu subindo atrás dele. Está entendendo? Porque eu acredito nisso. Agora, é difícil acreditar, sinceramente. Você chegar para uma pessoa que nunca... Eu aqui trabalho em Portugal agora, até dezembro, e tem gente que, convivendo com uma pessoa, tentando pregar para ele dizia assim... Ele disse para mim assim, eu acredito que existe uma força superior, né? O João estava junto comigo, uma força superior, eu acredito nisso aí, mas não passa disso. Ele disse com isso,
Aí você chegar e dizer assim, olha, rapaz, teve um Deus que se fez carne, habitou no meio da gente, e foi reto, não teve nenhum pecado, foi acusado injustamente, e por isso ele foi condenado por mudar todo um sistema político e, por causa da morte dele, nos resgatar, e ele ressuscitou ao terceiro dia, e subiu, e está lá no céu, e está preparando a minha casa, que ele vai voltar para me buscar. Rapaz, porque aqui só tem crente, aí o crente acredita nisso, mas é uma coisa muito difícil, por isso que a gente aprende no seminário que é muito difícil pregar, porque, primeiro, a pregação não depende depende de você abrir a boca, mas o convencimento não depende de você, depende do Espírito Santo. E a gente aprende mesmo assim que tem gente dura, que tem gente que o evangelho vai entrando devagarzinho, vai entrando, demora um período. Cadê a nossa paciência para a gente pregar para aquela pessoa que precisa acreditar num absurdo desse? Porque o evangelho é um absurdo para os sábios. É uma coisa assim que não dá para. Então, cadê a nossa paciência? Tem outros já não, que o Espírito Santo vai e arrebenta de vez, aí a gente prega. Mama diz que tem uma pregação de 1 minuto. Tem pregação que o cara faz. Eu já estava na Suécia uma vez, o pastor, ele olhou assim, ele tocou uma música e virou para uma mulher e disse assim: olha, você acredita nesse Jesus dessa música? A mulher disse, começou a chorar, acreditou, se ajoelhou e entregou a vida para Jesus. Tem salvação desse jeito, mas não depende de mim, de você, depende do Espírito Santo. Então, olha, estudar Gálatas é um desafio e lá é uma coisa muito, muito, muito grande. Mas eu falei demais, preciso que vocês falem mais um pouquinho, só vou mais 5 minutos e encerrar a aula, mas só 5. Alguém tem mais? Eu já ia aí na sala dizer, Ricardo, o tempo passou. Mas deixa eu só fazer um pequeno comentário. Quando você mostrou aquele slide lá do pedagogo, eu achei parecido com a palavra pedagogia. Quando eu pesquisei aqui no Google, é a mesma, a origem da pedagogia, da palavra pedagogia também. Então, é sinônimo. Que tem a origem na Grécia. Pai dos crianças e agogé, que é condução, então é a condução das crianças, a origem da palavra é essa. Achei interessante, porque pedagogo só podia ser de pedagogo, né? Oi, Ricardo, chegou a sua pedagoga, aí, sua tutora, para dizer que está na hora de terminar a sua aula, né? Mas olha só, é interessante esse detalhe que a Jo levantou aí, é exatamente isso, Jo. As pessoas ricas, elas contratavam pedagogos, tutores para os seus filhos, ou tinham um escravo que era alfabetizado, que era letrado, que teria aquele papel de educar a criança. Inclusive, Aristóteles foi tutor de Alexandre o Grande, o conquistador. O pai de Alexandre, Filipe da Macedônia, contratou o serviço de Aristóteles, o filósofo, para ser o aio, né, do filho, Alexandre o Grande. Mas a sua pedagoga já está ali ela já estava se levantando ali da cozinha para vir dizer assim, tá bom, encerre. Então, minha gente, adorei a aula de hoje, eu mesmo como professor, porque a gente mexeu com algumas coisas assim, foi interessante preparar a aula, vendo como Paulo sabiamente usa o Antigo Testamento para justificar as palavras dele. E é isso que a gente tem que fazer, aprender a manusear a Bíblia, a palavra de Deus, para poder nos dar argumento para a gente abrir a boca e falar, pregar. É assim que, então, a gente encerra. Eu gostaria que alguém também orasse para a gente encerrar a aula. Alguém pode orar? Vou deixar disponível daqui a amanhã, como sempre, a aula. Mas alguém ore terminando, por favor. Menino, vou orar eu mesmo. Pronto, ore. Ore. Então, maravilhoso Deus e eterno Pai, Senhor da glória, te agradecemos, Paizinho, por mais um estudo abençoado.
Que o Senhor, meu Pai, continue nos abençoando nesse restinho de semana, que o Senhor venha capacitando cada dia mais o irmão Ricardo e todos aqui, que o Senhor venha abrir a nossa mente, Pai, que a gente venha ter todo o entendimento, Paizinho, da Tua palavra, que a gente consiga absorver tudo, Senhor, meu Pai, colocar em prática nas nossas vidas, Paizinho. Essa aula, Senhor, meu Pai, foi muito abençoada. Quero te agradecer por tudo, Senhor, meu Pai, que o Senhor continue nos abençoando. É assim que te oramos, te agradecemos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. 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 Deus abençoe você.